A paz do Senhor a todos. Queremos ler hoje aqui em São Lucas, capítulo 6, e o versículo 46, o que diz a palavra de Deus, onde fala a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então diz aqui a palavra de Deus, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Não fazei o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, observe, e vos mostrarei o que vocês são semelhantes. É semelhante o homem que edifica uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre uma rocha. Então veio, encheu e bateu com impetuoso a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava funda sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem o alicerce, e não igual bateu como impetuoso corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui Jesus estava falando do Evangelho, ensinando, quando alguém disse: olha, por que me chama Senhor, Senhor? Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Jesus trouxe uma repreensão para aquele povo, dizendo: por que me chama Senhor, Senhor, e não faça o que eu mando? Aí depois ele disse aqui: e qualquer que vinha a mim e ouvir as minhas palavras, e observai, eu mostrarei como são semelhantes. Aqui a instrução de Jesus aqui é ele mostrando, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que vive a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui: é semelhante o homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre uma rocha. Então veio a enchente e bateu como impetuosa corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundo sobre a rocha. Essa foi a palavra de Jesus para aquele povo, a palavra para aquele povo, dizendo que esse é a pessoa que vem até Jesus e obedece a sua palavra. Porque me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo. Entendeu? E por Jesus tornou a explicar, dizendo que todo aquele que vem sobre ele, que obedece suas palavras, são semelhantes ao homem que edificou sua casa sobre uma rocha. Então veio a enchente, veio a tempestade, bateu contra ela, mas nada pôde fazer, porque estava edificada sobre a rocha. O que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte, que quando o homem fala a mulher, aceita Jesus como Salvador da sua alma, em primeiro lugar, ele tem que começar a edificar a sua casa sobre uma rocha. Ele tem que começar a alicerçar a sua vida na presença de Deus. Pois se um homem constrói uma casa e ele quer que essa casa ela dura por muitos e muitos anos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer ela bem feita. Desde os seus alicerces, ele vai fazer bem feito. Ele vai gastar, mas vai ser uma coisa que vai ser duradoura, até mesmo talvez para sempre. Assim também é o cristão que serve ao Senhor Jesus. Desde o momento que ele entregou a sua vida para Jesus, ele tem que começar a edificar a sua vida na presença de Deus, na presença de Jesus, do Espírito Santo, ele começar a alicerçar. Porque como Jesus está dizendo aqui que veio a enchente, veio a tempestade, também assim vai ser o cristão, aquele que serve a Deus. Porque no momento que ele entregou a sua vida para Jesus, ele começa a entrar no mundo de uma guerra espiritual. Satanás, o inimigo de Deus, aquele que sempre perdeu, mas quer vencer, esse ele vai lutar contra cada pessoa que disse filho de Deus. Por quê?
porque ele sabe que todos aqueles que aceitar Jesus como Salvador da sua alma, esse vai ter vida eterna. E vai vir a dificuldade da vida, vai vir os problemas. E esses problemas só podem ser combatidos através de se alicerçar bem em Jesus. Jesus é a rocha. Se você não se agarrar com Jesus na sua vida, na sua caminhada no Evangelho, você não consegue vencer. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus, você virou inimigo de Satanás. E o diabo não quer que ninguém seja amigo de Deus ou tenha Jesus como um Salvador, porque ele sabe que ele não tem mais oportunidade. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, tem que se alicerçar bem na rocha, tem que edificar bem na rocha. E de que maneira nós possamos edificar a nossa vida na rocha? É desde o momento que nós aceitamos Jesus e dissemos, não, de hoje em diante eu vou ser um cidadão do céu, eu vou lutar pela minha salvação e começar a examinar as Escrituras, e começar a examinar a Bíblia através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Veja bem, se o homem e se a mulher só aceita Jesus e ele não edifica a sua casa na rocha, Jesus também disse aqui, que será como o homem que edificou sua casa na areia. E veio o vento, veio a tempestade, a correnteza, e o que aconteceu? Levou e destruiu aquela casa. Então, isso também significa o crente que ele aceita Jesus, mas aceita Jesus por aceitar. Outra vez por causa de uma cura que ele recebeu, um milagre, ou na emoção, entendeu? Aceitou Jesus, sim, ele começou também a edificar, mas como fosse na areia. Quando via investido de Satanás contra ele, ele não aguentou e caiu por terra. É o que hoje acontece aí no mundo, entendeu? Tem muitos cristãos no dia de hoje que eles estão entregando a sua vida para Jesus e está edificando a sua casa na rocha, tá? Ele está lutando, ele está batalhando, mas a maioria não estão. A maioria estão edificando a sua casa na areia. E para nós edificar a nossa casa na rocha, é através do quê? Da oração e do jejum a Deus. A Bíblia diz, examinar a Escritura e cuidar de ter nela a vida eterna. Quando você começa a examinar a Bíblia através do Espírito Santo de Deus, então você vai passar, entendeu? A entender o que Deus quer da tua vida. Não tem o melhor alicerce do cristão é a oração. Quando você dedica a sua vida na oração, na presença de Deus, e diz, Senhor, de hoje em diante eu vou ser um cristão fiel a Ti, e vou orar. Orar de que maneira? Com o objetivo de você chegar até o céu. A oração é aquele objetivo de você ser salvo por Jesus. Não você muitas vezes dedicar a sua vida na oração para você receber uma bênção material, mas sim para você ser salvo por Jesus. Porque quando você edifica a sua vida na oração, na presença de Deus, para você ser salvo, para você entrar no reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, diz a palavra de Deus. Porque você está edificando a sua casa na rocha. Porque não existe de maneira nenhuma uma pessoa que vive de qualquer maneira, como aceitou Jesus, ele continua do jeito que o mundo está, ele não consegue orar, entendeu? Ele não consegue. A pessoa que aceita Jesus e continua da maneira que ele veio, daquela maneira que a turma fala, Jesus só quer o coração, e ele não foi liberto de nada, ele não conseguiu largar nada, ele não largou nada do que ele fazia, entendeu? Se ele bebia, ele ainda continua bebendo um pouquinho, Se ele adulterava, continua ainda. Então, esse tipo de pessoas, ele vai continuar da maneira que ele está. Ele não consegue orar, não tem força para orar na presença de Deus. Para o homem, para a mulher começar a orar na presença de Deus, primeiro, ele tem que fazer uma mudança de vida, santificar a sua vida.
Porque se ele não santificar a sua vida, ele não tem sobre ele o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, eu digo para você, você não tem coragem para orar. Entendeu? Você não tem força. Não adianta alguém dizer, entendeu, que ele aceitou a Cristo e continua da maneira que ele está, que ele consegue orar. Ele pode orar aí 1 minuto, 2, mas essa oração não resolve o problema. O problema é você colocar a sua vida na oração. Jesus como sendo Deus, Jesus sendo santo, Jesus sendo vindo do céu. A Bíblia diz que quando ele saiu das águas do batismo, ele foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites ele orou. E não precisava, mas para ele vencer a tentação deste mundo, ele fez isto e foi tentado por Satanás e foi tentado pelo diabo. Então todos aquele que entregar sua vida para Jesus, ele vai ser tentado. Não adianta dizer que você está livre da tentação, porque não está. Não vai dizer que você está livre do problema, porque não está. Você vai encontrar dificuldade, mas aí você vai estar na presença de Deus, na oração, no jejum, edificando a sua casa sobre a rocha. Mas agora aquele que aceita Jesus e continua da maneira que está, entendeu? Não houve libertação na vida dele. Você olha para ele e você vê aquele que está no mundo e aquele que está dentro da igreja é o mesmo jeito, entendeu? Não consegue largar das vaidades, largar das coisas deste mundo. Ele não consegue orar. E se ele não ora, ele não está edificado sobre a rocha. E o diabo não quer nem saber, Satanás não quer nem saber. Se seja um cristão verdadeiro, se não seja, ele vai lutar igual. Por quê? Porque ele não tem amor em ninguém. Entendeu? O diabo, ele luta de toda maneira ele luta, de toda maneira ele traz problema para a vida da pessoa. São as dificuldades da vida, entendeu? Que ele coloca na vida das pessoas. Mas nós só podemos vencer isso através de Jesus, entendeu? Jesus vai dar força para nós atravessar. Jesus, quando ele falou, disse, olha, eu te livrarei na hora da tentação que ia vir. Entendeu? Jesus falou que não ia, entendeu? Muitas vezes tem uma palavra que fala que Jesus é com a pessoa na hora da tentação, da tribulação, entendeu? Ele ajuda a atravessar. E muitas vezes ele não vai livrar você do problema, mas vai fazer você atravessar. Quando Jó teve aquela dificuldade na sua vida, que Satanás deu aquela investida na vida dele, fez ele perder tudo que ele tinha, entendeu? Deus não abandonou, Deus estava cuidando dele dos céus, mas provou para Satanás que Jó era um homem temente a Deus. Jó perdeu tudo, mas o que aconteceu? Jó continuou obedecendo a Deus, e a Bíblia diz que ele teve tudo de volta, ainda em dobro. Entendeu? Talvez você pode pensar, a minha vida não tem mais jeito. Eu sou cristão, mas eu estou encontrando tanta dificuldade na vida, dentro do lar, na família. Estou encontrando tantos problemas. Mas eu digo para você, se você tiver edificado a sua casa na rocha, entendeu? Deixa esses problemas que Jesus vai dar vitória para você. Você vai olhar e você não vai ver esses problemas. Entendeu? As correntes vai vir, mas não vai abalar a tua fé. Porque Jesus está contigo. Você está edificado nele. Ele é a videira verdadeira. Como diz lá em Mateus 25. Ele é a videira verdadeira. Entendeu? Mateus 15 diz que ele é a videira verdadeira, entendeu? E nós somos os galhos. Se nós somos os galhos, então nós estamos edificados em Jesus Cristo. E Jesus é uma rocha, ele é a pedra da esquina. Então nós temos que continuar firme na presença de Deus. Então ele diz aqui, entendeu? Mas o que ouve e não pratica são semelhantes a homens que edificam sua casa sobre a areia. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ele é como um homem que edifica sua casa sobre a areia. Ele aceita Jesus, mas não pratica a palavra de Deus. Entendeu? Vem os vendavais, Deus não tem compromisso com ele, porque ele não está obedecendo a palavra de Deus. E depois disse mais aqui,
Aí disse assim: mas aqueles que ouvem e não praticam, semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia, e o alicerce no qual bateu, em qual a areia se ali, alicerce, qual se bateu e rompeu a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E isso é verdade. Quantas pessoas hoje estão desviadas do Evangelho hoje aí, e a sua vida está muito ruim. Por quê? Porque ele está perdendo a oportunidade de um dia morar no céu com Jesus. Entendeu? Ele acha que a vida talvez está bom, mas piorou. Porque Satanás conseguiu vencer ele. Mas nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. E nós, para vencer, temos que estar com a vida alicerçada na presença de Jesus. Alicerçado em Jesus, Ele é a rocha, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entendeu? E nós só podemos fazer isso através da oração, através do jejum, da santificação na presença de Deus. Examinar as Escrituras através do Espírito Santo. Não fique nisso que o turma prega por aí, que Jesus só quer o coração, que Jesus já pagou o preço lá na cruz. Jesus lhe abriu os caminhos para nós, entendeu? Só que estes caminhos não entra bagagem, nessa porta não passa a bagagem das coisas do mundo. O preço que Jesus pagou foi o preço da salvação para todos, todos. Agora, cada um que procura, entendeu, fazer a sua parte. Se fosse assim, como muitos dizem por aí, que Jesus já pagou o preço, ele não estava falando essas palavras aqui, entendeu? Tudo aquele que vinha a ele ia ajudar. De todos aceitassem Jesus, não, eu acredito em Deus, ele ia ajudar. Mas não é assim, entendeu? Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia disse que o homem e a mulher têm que obedecer à palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Isso que por aí prega e disse que Jesus já pagou o preço lá na cruz, que doutrinas, ensinamentos, entendeu? Isso é de homem, entendeu? São pessoas estudadas, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Ele começa a examinar a Bíblia profundamente, procurando uma brecha para ele viver a este mundo conforme este mundo oferece. E quantos por aí estão? Quantas pessoas que buscam talvez a interpretação da Bíblia através do Espírito Santo, mas muitos, o que eles fazem? Para buscar a interpretação, para entender, ele vai atrás de livros e mais livros, e outras pessoas que escreveram, entendeu? Por pensamento de outras pessoas. E cada pessoa tem os seus pensamentos. E quantas pessoas que estão nessas buscam livros e mais livros para entender a palavra de Deus. E sendo que para você entender a Bíblia, para você entender a palavra de Deus, é examinar ela e buscar a presença do Espírito Santo. O melhor intérprete é o Espírito Santo, entendeu? Você não precisa de outro livro para você entender a Bíblia. Não existe isso aí. Isso foi uma armadilha que o diabo armou para milhares de pessoas. Para você entender a Bíblia, você tem que examinar ela. Examine e ore a Deus através do Espírito Santo de Deus. Então você vai passar a entender a Bíblia. E quando você passar a entender a Bíblia através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar para você o que você precisa para você ser salvo. Salvo. Essa de você ficar aí comprando livros e mais livros que as pessoas fazem, entendeu? Para você entender a Bíblia. Ah, pastor fulano é um grande homem de Deus, escreveu o livro, ele vai fazer você entender melhor. Não. Quem faz você entender a Bíblia é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. Essas são as pessoas que por aí Deus escreve livros para vender, para ter lucros, entendeu? Financeiros para si próprios. Agora a Bíblia não, o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele vai te ensinar você entender a Bíblia, você compreender a Bíblia, entendeu? E o que você tem que fazer é orar e jejuar, santificar a sua vida e esperar o grande dia da volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.